perdido. Jesus revela o seu amor intenso pela alma de um pecador. Quando Jesus está anunciando a sua palavra, ele disse que mais vale um homem se arrepender do seu pecado para conhecer o reino de Deus e a sua justiça. No capítulo 3 de João, em verso 16, João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus Pai é a salvação de um pecador. O propósito de Deus Filho é a salvação de um pecador. O propósito do Espírito Santo é a salvação de um pecador. O propósito da igreja é a salvação de um pecador. O propósito do pastor é a salvação de um pecador. O propósito do evangelista é a salvação de um pecador. Eu creio que nesta noite, aqueles que deram ouvido a esta palavra e esta verdade, chegarão-se a Cristo em lágrimas e reconhecerão que Jesus ainda é e continuará sendo o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Jesus está pregando, e João enfatiza no capítulo 9 que Jesus vem caminhando. Quando Jesus está caminhando, Ele está trabalhando. Quando Jesus está caminhando, Ele está pregando. Quando Jesus está caminhando, Ele está curando. Quando Jesus está caminhando, Ele está libertando. Quando Jesus está caminhando, Ele está restaurando. Quando Jesus está caminhando, Ele está levantando o caído. Quando Jesus está caminhando, Ele está realizando a obra do teu ministério: curar, salvar, libertar, ensinar e mostrar para o homem que o homem tem que fazer valer a pena a eternidade de sua vida. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus vêm com Jesus, porque quando Jesus caminha, ele forma discípulo, e os discípulos estão com Jesus porque crê que Jesus é o Filho de Deus, e ali o Filho de Deus está mais uma vez para ensinar, para revelar sua palavra, para revelar o seu poder e para revelar sua autoridade. Ainda que os homens que negavam a existência do Filho de Deus e diziam que Jesus não era Filho de Deus, e se um falso profeta, quando Jesus estava ensinando, colocaram-se um aleijado na frente de Jesus, Jesus disse: perdoados estão teus pecados. Os fariseus se levantam e dizem: blasfêmia, ninguém pode perdoar pecado se nenhum que é Deus. Jesus disse: para saber que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, qual é mais fácil dizer: estão perdoados o seu pecado, ou dizer: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa? Aquele homem é curado, e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo: eu sou filho do homem, eu sou filho de Deus, e eu também sou Deus. E Deus perdoa pecado, Deus levanta paralítico, Deus dá vista cego, Deus dá fala mudo, Deus purifica leproso, Deus prega para os pobres, Deus dá simplicidade, e Deus revela que Ele é Deus. Ele diz: levanta a mão, porque você veio essa noite para cultuar a Deus, você veio essa noite para adorar Jesus. Um pregador não pode fazer milagre, mas o Deus do pregador já está falando: hoje eu vou curar, hoje eu vou libertar, hoje eu vou fazer, porque eu sou o Deus desta igreja, eu sou o Filho do homem. Jesus vem caminhando, se revelando que Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que de repente Jesus se depara com um cego, e a Bíblia diz que era cego de nascença. De repente os discípulos olham para aquele homem, olha para Jesus e faz a pergunta de Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? O ele ou seus pais? Segundo o costume judeu, tinha o entendimento daqueles que nasciam aleijados com deficiência
pecados dos pais. Então o discípulo diz: quem pecou para ele nascer com esta maldição? Quem pecou para ele nascer dessa forma? Aí Jesus, que é o dono da verdade, que ensina a respeito do céu e da sua palavra, Jesus disse: nem ele e nem os pais pecou. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. O que eu entendo com isso? Eu entendo que não é somente o pecado que traz a dificuldade na vida de um homem. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 e verso 23. No livro do profeta Isaías diz que o pecado, a iniquidade, faz separação entre Deus e o homem. Entendemos pela Bíblia que no princípio a serpente levou Eva a pecar, e Eva levou Adão a pecar, e então a maldição caiu sobre eles. Então entendemos que o pecado gera morte, gera. Quem está no pecado morre, mas nem todas as vezes que passamos por uma dificuldade é por causa do pecado. E Jesus disse: nem ele pecou e nem os pais para que nascesse assim. Ele nasceu assim para que as obras de Deus seja manifesta na sua vida. Queridos, eu não sei a situação que tu estás enfrentando, qual a adversidade que tu estás passando, mas eu digo uma coisa a vocês pelo Espírito de Deus: é nessa adversidade que Deus vai se revelar que Ele é Deus. Como Deus vai curar se não houver um enfermo, um doente? Como Deus vai levantar se não tiver um caído? Como Deus vai quietar o vento se não tiver alguém na tempestade? Como Deus vai abrir o mar se não tiver o mar na sua frente? Como Deus vai tirar do deserto se não tiver um deserto atravessando a sua vida? Ou seja, Deus se manifesta como Deus em uma situação crítica e difícil que você está passando. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em companhia dos discípulos no barco, Jesus disse: vamos passar para o outro lado da margem. Essa foi a palavra de Jesus. Mas Jesus não disse: no meio desta travessia virá um grande forte vento e uma grande tempestade. Deus falou que vai fazer um milagre na tua vida, mas Ele não falou qual é a dificuldade que tu estás enfrentando. Por que, pastor? Porque aí Ele vai se revelar que Ele é Deus nessa dificuldade na tua vida. Deus não impediu o vento e a tempestade para o barco, mas Jesus disse: aquieta-te vento e aquieta-te onda dentro do barco. Deus não deixou de permitir as cordas e a fornalha em Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus se revelou que é Deus dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou Israel do deserto, mas Deus se manifestou que é Deus dentro do deserto com Israel. Deus não livrou Daniel dos seus inimigos, das acusações, da defamação e da cova dos leões, mas Deus se revelou que é Deus dentro da cova, fechando a boca do leão, porque Ele é Deus de Daniel. Esta situação que tu veio cabisbaixo, triste, moribundo, Deus está dizendo hoje: meu filho e minha filha, eu vou me revelar que eu sou Deus da tua vida. Creia Satanás ou não creia, eu vou mostrar que eu sou Deus. Quem crê nisso, levante a mão e comece a sentir a presença dEle nesse lugar. Nem ele e meus pais pecaram para que nascesse assim. Nasceu assim para que manifeste nele as obras de Deus. Hoje as obras de Deus vão de ser manifestadas nas vossas vidas.